Boa tarde, pessoal que acompanha o Portal Administradores no Facebook. Estamos aqui com mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre como prospectar clientes corporativos. O nosso convidado é o Stavros Frangolides, da PAP Solutions. Stavros, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Reis. É um prazer estar aqui com seus ouvintes, telespectadores, assinantes. Um grande prazer. Então, queria que você começasse contando para a gente qual é a diferença entre vender para consumidores individuais e para empresas. Sim, bom, primeiro é o fator emocional, né? Quer dizer, uma venda para uma pessoa física, existe um fator emocional. Pode haver uma empatia, pode haver uma simpatia entre o vendedor e o comprador, e esse fator emocional pode pesar na decisão. Quando você vende para uma empresa, isso se dilui muito, né? Quer dizer, como a decisão de compra é multifacetada, muitas pessoas vão ver a oferta, qualquer fator emocional, seja positivo ou negativo, ele é diluído. Então, a principal diferença é que a venda para uma empresa, uma venda corporativa é muito pragmática, quer dizer, você não tem esse fator emocional. A outra grande diferença é que a concorrência, né? Uma empresa, ao tomar a decisão de fazer uma compra, ela vai buscar no mercado diversas fontes de uma forma muito mais intensa que uma venda para um consumidor, né? Que é numa ligação apenas, ele pode decidir comprar sem fazer nenhum tipo de concorrência. E o terceiro fator, que é muito importante quando você vai vender para uma empresa, é você pensar na implementação, né? Então, geralmente, quando se vende produtos e serviços, e vamos chamar de produtos, todo o componente de valor que você vende, a parte de implementação também numa empresa é multifacetada, depende de diversos fatores, e é também um fator preponderante para você considerar na hora de vender. Então, resumindo, assim, é o fator emocional que inexiste, a decisão multifacetada nas empresas, muitas pessoas vão ver a oferta e dar os seus pitacos, e a concorrência que, para uma empresa adquirir um produto, ela vai efetivamente abrir uma concorrência. E também pensar na implementação, né? Quando você vende uma empresa, a questão de implementação é um fator que ela avalia muito na hora de escolher um fornecedor. Perfeito. Pessoal que chegou agora na nossa transmissão, sejam bem-vindos. A gente está conversando com Stavros Frangolides sobre prospecção de clientes. Se vocês puderem dar um oi aí, só para a gente ver quem está acompanhando, dizer de onde vocês são. Stavros, levando em conta esses fatores que você citou, a forma de prospectar os clientes também vai ser diferente, não é? Como é que deve ser a forma de prospectar clientes, tanto os individuais como as empresas? Olha, primeiro a segmentação, né? Quando eu falo de indivíduos, pessoas físicas, eu vou pensar em gênero, classe social, idade, profissão, localização da pessoa. É mais simples do que você segmentar para empresas. Você tem dois níveis aí. Não só você tem que ver localização da empresa, porte da empresa em termos de faturamento, em termos de número de funcionários, capital social. Você tem que também ver o segmento que ela atua, né? Ou seja, a classificação nacional de atividade econômica principal da empresa, mas também você tem que segmentar qual é o departamento e a senioridade do interlocutor que você precisa para abordar, tá? Então, a primeira diferença está na segmentação. Qual é a lista que eu vou gerar para determinado produto, né? Então, para a pessoa física, é muito mais simples a geração dessa lista do que para a pessoa jurídica. Segundo aspecto, Raiza, é o contexto, né? Toda a aquisição envolve um contexto. A empresa ela precisa apresentar um contexto de compra, ou seja, ela precisa declinar uma necessidade, senão essa compra não acontece. Já para a pessoa física, você pode criar essa necessidade numa conversa, entendeu? Então, muito dificilmente você vai conseguir, em uma conversa, criar valor, criar consciência de necessidade e convencer uma empresa a fazer uma aquisição. E a terceira diferença é o teu produto de entrada, né, que eu chamo, que é o produto que deve apresentar a menor fricção de entrada nos clientes corporativos. Também diferente de uma venda para um consumidor, onde você apresenta uma oferta, ele compra não, seja um carro, uma viagem, um plano de saúde, uma assinatura de uma TV a cabo, enfim. Mas para uma empresa, provavelmente você vai vender, você tem muitos produtos para vender e uma venda recorrente, pode haver várias vendas ao longo da relação. Então você tem que escolher um produto de entrada que tenha a menor fricção possível, ou seja, um produto que não cause muita fricção na hora da empresa decidir pela aquisição. Essas são as diferenças estruturais de uma prospecção para uma pessoa física e para uma pessoa jurídica. E na hora de prospectar
a empresa, nem sempre o seu primeiro contato é com alguém que toma a decisão dentro da empresa, né? Como é que o empreendedor, o empresário, quem estiver vendendo o produto consegue chegar nessa pessoa certa? E como é que o serviço da PAP Solutions atua nesse aspecto? Olha, mas assim, muitos executivos que a gente lida nos nossos cursos, clientes reclamam de duas coisas na prospecção. Primeiro, a lista, né, o telefone errado, não consigo, os telefones não atendem ou são errados, e dão muito trabalho para, enfim, nas retentativas, né? E segundo, tem que chegar no decisor, né? Reclamam que tem a secretária, o assistente, as pessoas nunca estão na mesa, ou esse decisor nunca está na empresa, e pedem o tal do e-mail de apresentação e fica por isso mesmo, não consegue evoluir. Então essa é uma queixa genérica para quem trabalha com prospecção. Então vamos lá. Primeiro, normal a lista ter telefones que estão errados, etc. Tá? Então isso não existe lista perfeita. Os telefones são realmente, os números são muito transitórios. Hoje então a volatilidade desses dados hoje é muito maior do que há 20 anos, onde o telefone da empresa era o mesmo por anos a fio. Hoje os telefones mudam, ramais mudam, enfim. Segundo, a tentar achar a pessoa também, encontrar a pessoa apta a falar com você é normal também, tá? As pessoas hoje são muito mais móveis, né? Elas estão muito mais circulando, ninguém mais fica sentado atrás de uma mesa o dia inteiro. Então, essa dificuldade também é inerente dos nossos tempos, tá? Então, é um queixume que atinge a todos nós que fazemos prospecção. Agora, qual é o objetivo da prospecção, Raiza? É garantir o próximo passo. Quer dizer, no primeiro contato, a minha venda é garantir um segundo contato, entende? Eu tenho que convencer o meu interlocutor a avançar comigo para um segundo passo e assim por diante. Então você, e um outro fator, minha cara, quando você fala decisor, ninguém numa empresa hoje toma decisão sozinho, tá? Mesmo que eu consiga abordar um CEO, um presidente, um acionista, ele vai ouvir, ele vai entender, mas ele vai, perdão, ele vai desmembrar o assunto nas áreas técnicas e de toda forma você ter abordado um decisor não é que nem antigamente, entende? Hoje, principalmente as empresas de médio e grande porte, essa palavra decisor está cada vez mais em desuso, tá? Quer dizer, é uma figura que é um papel que inexiste, tá? Talvez seja o carimbador final ou alguém que tem poder de veto. Aliás, vários departamentos têm esse poder, o jurídico tem esse poder, o financeiro tem esse poder. Então, o que a gente precisa é criar um case dentro da empresa, falar com as áreas que possam ter interesse no nosso assunto e garantir sempre um próximo passo, tá? Perfeito. Pessoal que está assistindo, vocês podem também participar da nossa transmissão, mandando perguntas que a gente vai tentar responder aqui com o Stavros. Stavros, uma pesquisa do Sebrae mostrou que entre os 5 principais motivos de falência no Brasil está o fato da empresa perder o único cliente corporativo que tinha. Isso mostra que as empresas brasileiras têm dificuldade em prospectar clientes corporativos? Mas esse é um fator, né, de você ter um cliente só que nos acometeu algumas vezes. A gente aqui na PAP, em 15 anos, 2 vezes quase que a gente morre por conta disso, né, de ter apenas um cliente. O que acontece? 90% das empresas no Brasil, quem faz o comercial é o dono, tá? O dono que vai lá, ele que tem um relacionamento com alguém, vai lá, explica o que ele faz e consegue um contrato legal. E aí depois o próprio dono tem que sair estruturando a empresa dele para entregar a encomenda que ele prometeu. Isso aí é a maioria, tá? Então essa é a realidade. O próprio dono é que faz as vendas. Para as empresas um pouco mais estruturadas, você tem também a regra de Pareto. Você tem 4, 5 contas ali que são 80% do faturamento. Você tem umas 50 contas que ficam revolvendo para fazer 20% do faturamento. Eu falo nos meus cursos que quando você tem um cliente apenas, quer dizer, eu chamo de se relacionar com King Kong, né? Se você se relaciona com King Kong do jeito que ele quer, né? Você não pode ditar regras, e que é extremamente perigoso, né? Você ter apenas uma conta, porque ao se submeter a apenas um cliente, e essa é a realidade de uma grande parte, você fica à mercê da empresa, ela acaba submetendo situações que para você são... Quer dizer, você tem que cumprir, né, sob o risco de perder o cliente, e perder o cliente você vai perder a sua empresa junto. Então, o resultado disso, apesar de no início os boletos são pagos, você tem um faturamento, é que você acaba ficando com um Frankenstein dentro da sua empresa. Você acaba tendo um processo que só atende a um cliente, que é muito difícil depois de você colocar na escala para o mercado.
Então, o que eu recomendo, né? Quando as empresas vêm para mim, tem muitas empresas assim, né? Nessa situação. Primeiro, aproveite as vacas gordas, é que você está com o cliente, está para faturamento, e invista parte do capital numa área de captação, tá? Invista numa área de captação. Agora, tem que investir corretamente, ela tem que gerar resultado. E tem que, ao mesmo tempo, você tem que olhar duas frentes. Primeiro, os custos da sua captação, né? Ela tem que originar leads e reuniões e fechamentos dentro de um custo permissível, dentro de um processo organizado. E segundo, evitar o relaxamento, tá? O relaxamento vem quando você consegue um grande contrato, e aí há um relaxamento natural, inclusive nos gastos, projetos engavetados começam a sair, enfim, as empresas geralmente costumam baixar um pouco a guarda na questão da fome, do sangue nos olhos para a captação de clientes quando consegue uma grande conta. Então, assim, respondendo à tua pergunta, Thaisa, primeiro, é muito comum essa situação. A recomendação é, quando você conseguir uma conta grande ou duas, invista parte da tua receita para você diluir o risco dela, tá? Eu sei que é difícil, é fácil falar, mas o que você mais salutar vai fazer para sua empresa é diluir o custo desse cliente, porque uma hora ele vai embora, viu, minha cara? Uma hora o cliente vai embora mesmo, e não existe cliente eterno. Bato na madeira aqui para quem está nessa situação, mas a gente já passou por isso, conhece empresas que passam por isso, então quando eu vejo, eu falo imediatamente, temos que diluir o volume desse cliente na carteira. Só mais uma observação. Há outras situações que a empresa está com uma carteira muito salutar e um grande cliente começa a participar com 10, 20, 30, 40% do faturamento. Também é muito perigoso, tá? Então, eles aumentam os pedidos, pressionam no preço e você acaba ficando refém da relação. Então, toda vez que isso veio para mim também, eu levantei a bandeira do risco e de uma estratégia rápida para diluir a participação desse tipo de cliente na carteira. Perfeito. Stavros, o pessoal me disse aqui que a sua câmera está balançando um pouquinho, acho que é quando você está mexendo na mesa, tá. E aí tá desfocando um pouco a sua imagem. Acho que seria melhor se... Parou, isso. Então, existe um script para uma prospecção ser bem sucedida, algo que dê uma orientação para quem vai prospectar clientes corporativos? Existe o script. Existem os fundamentos do script. Primeiro é a listagem, né? Para com quem eu vou conversar, quem eu vou abordar. Então, dependendo da listagem, perdão, quando eu falo listagem tamanho de empresa e tipo de interlocutor que eu vou conversar. Ou seja, se eu vou abordar diretores financeiros de multinacionais, meu script vai ser bem diferente do que eu abordar donos de clínicas odontológicas, por exemplo, tá? Então, o script depende muito de quem é o meu interlocutor target, né? De quem é meu alvo. E dependendo desse alvo, eu tenho que ter a linguagem dele, ok? Um denominador comum é a celeridade, quer dizer, eu tenho que ser muito rápido naquilo que eu vou falar, tenho que ser muito assertivo, mas não por isso eu tenho que ser afobado ou ter que mostrar ansiedade e começar a falar de forma robotizada, tá? Scriptizada, que a gente fala. A segunda característica, minha cara, é criar o motivo da abordagem, né? Por que eu estou abordando uma empresa? Então, assim, a gente gostaria de marcar uma reunião para apresentar nosso serviço. Isso não vai agendar boas reuniões para você, esse tipo de script, tá? Você tem que criar um motivo como que você tem excelentes cases no segmento dessa empresa, que você selecionou essa clínica, você selecionou essa montadora como uma empresa especial para apresentar, que você está cobrindo a região dela semana que vem, e se é possível te atendendo para você mostrar para eles como você pode reduzir custo, aumentar faturamento, enfim, fazer o teu entregável, tá? O motivo da reunião é uma exposição de como você alcança os resultados que você vai prometer no seu call, tá? Não deve se usar, Raíza, coisas como nós somos uma empresa de 30 anos de mercado, atendemos grandes bancos, isso aí você pode até falar na conversa, mas para garantir esse próximo passo nome, sobrenome, o nome da empresa que você trabalha, peça para falar com o nome do outro lado, vamos explicar o motivo da ligação, você fala, nós somos uma empresa especializada em X, gostaríamos de como conseguimos resultados Y em uma reunião presencial. Pronto, é isso, tá? E aí, se for elaborar, você pode pegar cada um desses componentes e abrir, tá? Explicar que case você quer mostrar, que resultados você gera,
para quando seria a reunião, etc, etc, tá? Então, o script é nome, sobrenome, nome da sua empresa, motivo da ligação e o que você quer, tá? Qual call to action. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta aqui no Facebook do Lelo Dias. Acho que você já deu uma respondida, mas quais técnicas de comunicação e argumentação podem ser usadas para abordar clientes e assim conseguir conquistar a venda? Perfeitamente. O nome é Lelo? Lelo, isso. Oi, Lelo. Primeiro, você tem que antecipar quais são as objeções que você recebe, tá? Geralmente são assim, não precisamos, já temos alguém que nos atende, não é comigo esse assunto, não temos orçamento, não temos projeto e a pessoa não está, tá? São esses os motivos de você não avançar, ok? São essas as barreiras que te colocam. Bom, para cada uma delas você tem que ter uma ou duas frases, nunca negando o que estão te falando, mas não sei o que, mas é barato, ou você nem ouviu o que tem para falar. Se você entrar em argumentação e debate, não vai evoluir a conversa, tá? Você tem que concordar, falar perfeitamente. E para cada uma dessas objeções, por exemplo, nós não precisamos no momento, ok? Depois que eu ouvir o que você falar. Nós não temos necessidade no momento. Você fala perfeitamente, gostaria de enviar meu material para uma oportunidade futura. E vai para o próximo, meu caro, ok? Não é no telefone, durante 10, 15 segundos, você vai conseguir argumentar e conseguir demover a pessoa de uma objeção dessas, tá? Você vai perder tempo, mesmo que se a pessoa se convencer, o tempo que você perdeu, você pode estar fazendo 4, 5 outras abordagens, tá? Se te pedirem e-mail de apresentação, porque o responsável não está, você fala perfeitamente, eu vou enviar o e-mail de apresentação, por favor, para não encher a caixa postal dele, que tem muitos materiais, poderia fazer 3, 4 perguntas? Aí você faz algumas perguntas de qualificação, tá? Quantos funcionários ele tem? As perguntas que são pertinentes ao seu serviço. Por exemplo, se eu faço manutenção de elevadores, eu falo, tá bom, vou mandar o nosso material, mas só para mandar o material correto, vocês têm quantos elevadores aí no prédio, né? De que ano é a fabricação? Se a pessoa te abrir, ótimo, você está tendo uma conversa de qualificação. Se a pessoa não te abrir, você continua pacientemente fazendo suas perguntas e encerra enviando o material que você tem, tá? Então, a pergunta, qual foi, minha cara? Me perdi? Quais as técnicas de comunicação? A argumentação. Então, respondendo agora de forma resumida, monte as suas objeções, monte uma ou duas frases para cada objeção, concordando, não negando a objeção, mas tentando apresentar um ou dois argumentos para que a pessoa se demova dessa objeção e parta para a próxima etapa. Tá? Se a pessoa continuar insistindo com a negativa, você agradece e vai para o próximo. Perfeito. O pessoal está deixando comentários aqui na transmissão. O Francisco Alvino disse excelente tema. O Mike Albert disse que excelente tema também, que quer se aprofundar nessa área do comercial. A Sônia Maria disse, sou anfitriã, de que forma devo proceder para pós-venda? Perguntando. A profissão dela é anfitriã? Isso. Tá, eu só não entendi essa parte aí do anfitriã. Como assim anfitriã? Eu também acho que ela deve ter alguma pousada, não sei, perfeito. Tá, como é que ela deve proceder o pós-venda? Isso. Tá, bom, primeiro, assim que você fechar o negócio, né, obviamente garantir uma entrega excelente da sua promessa. A melhor forma de você fidelizar os seus clientes, qual é o nome da nossa amiga, Raiza? Sônia Maria. Viu, Sônia? A melhor forma de você fidelizar os seus clientes aí no seu hotel, na sua pousada, é entregando 120, tá? Prometeu 100, entrega 120. Sempre entregando acima da expectativa, aquele carinho a mais, aquele mimo a mais, aquele capricho a mais, né? A pessoa espera 10, você entrega 11, 12, 13, tá? Isso realmente deixa um encantamento, deixa um sabor de quero mais, e a melhor forma de você fidelizar os clientes é superando as suas expectativas. Depois é o relacionamento, né? Assim que acaba a entrega, quer dizer, a pessoa se hospedou, a pessoa consumiu o seu serviço, é você manter um relacionamento, você informá-la das suas novidades, das suas reformas, das novas áreas de lazer, das novas atividades da sua pousada. Você pode informar de novos pontos turísticos, novos pacotes turísticos na cidade, novos translados, informe pacotes familiares, né? Mantenha um relacionamento próximo, não só tentando vender, mas passando dicas, né, de lazer e turismo aí para o teu segmento, tá?
E a terceira forma para você aproveitar bem um pós-vendas é pedir referências, né? Que poucas pessoas fazem, né? Então, depois que você fez uma boa venda, Sônia, e a pessoa teve uma boa estadia, pergunta para ela se ela ficou feliz, tá? A senhora poderia me indicar 2, 3 pessoas para colocar aqui no nosso mail e mandar nossas ofertas, né? Então, isso algumas pessoas topam, outras não, mas de toda forma, imagine que cada pessoa aí te deixa uma média de 3 nomes, quantas pessoas novas você vai poder abordar, mandar um e-mail dizendo que fulano indicou e que gostou da experiência e que você tem uma oferta especial por conta desse relacionamento, tá? Então, essas são as 3 formas que você pode fazer. Quem está nos ouvindo pode fazer para qualquer cliente, tá? Independente do segmento. Uma excelente entrega, um relacionamento pós-vendas e pedir referências. A Sônia disse que, na verdade, ela é líder de experiência do cliente, mas agora, como você resumiu no final, essas dicas servem para qualquer segmento. Sem dúvida nenhuma. Sim. E depois que, qual deve ser a postura do executivo depois de fechar o negócio para não colocar a perder todo o processo que ele fez de prospecção? Ele já fechou o negócio? Sim, na hora de fechar, na verdade. Na hora de fechar, como é que ele deve agir para garantir que vai fechar? Bom, primeiro, Reza, antes de falar do fechamento, ir para o mercado com um produto onde você não vai tomar, que eu falo pau, não, tomar pau da concorrência, é o termo que a gente usa, tá? Porque muitas vezes você, apesar de ser um exímio executivo de prospecção e de conversão, seu produto não é competitivo. Ou ele toma no preço dos concorrentes, ou tua forma de implementar é muito mais confusa, ou de alguma forma o cliente não entendeu o valor do seu entregável e ele não está a fim de correr o risco, tá? Então, assim, muitas vezes o fechamento não acontece porque você perdeu da concorrência ou o cliente não entendeu bem qual é a tua entrega. Isso eu diria assim que é 80% das causas de não conversão, tá? Você simplesmente a proposta, a pessoa some, tá? Nunca mais ela te responde nada porque ou ela não entendeu bem, ou ela não tem o dinheiro para pagar, ou o teu preço está muito acima de algum concorrente, tá? Bom, salvo isso, primeiro, durante a relação entre você e o seu futuro cliente ou potencial cliente, você, todas as intersecções entre vocês dois, você adicionar o valor, tá? Você ter uma postura de agregar valor, de entender o problema dele por completo, de sugerir soluções completas para a situação exposta, você se mostrar muito assertivo e muito técnico e se posicionar como alguém que está realmente preparado para resolver. Segundo, retornos rápidos, né? Toda vez que alguém te abordar, que está no seu pipeline, está para converter, você demora 1, 2 dias para responder, isso detona a sua imagem, tá? Então, você que está me assistindo, que é do comercial, você tem que ter uma regra aí dentro, você para a sua equipe, mesmo você trabalhando sozinho numa multinacional, a cliente mercado te abordou, a regra de retorno é 2 minutos, tá? Não importa se é sexta-noite, sábado, domingo, é via WhatsApp, o mercado te chamou, perguntou, fez o que tal, em 2 minutos tem que retornar. Tá? É incrível que se você aplicar isso, vai ver a enorme diferença que você vai ter em termos de conversão. E a terceira, minha cara, assim, para você manter a relação aquecida a ponto de ser o escolhido no fechamento, chama-se o construto da confiança, né? Que vem através da assertividade, da sua postura, né? Através dos retornos rápidos, mas a confiança ela é muito sensível, né? Uma falha que você cometeu, uma mentira, um exagero, algo que você escondeu, algo que não está muito claro, vai colocar ruim tudo isso aí, tá? Então, você tem que ser muito honesto, você tem que preservar o dinheiro do seu cliente, proteger o investimento dele e fazer de tudo para que esse investimento retorne em satisfação e em superação de expectativas, tá? Perfeito. O Hélio Prado de Almeida também mandou um comentário, uma pergunta. Partindo do princípio que o produto é bom, qual seria a regra de ouro para o sucesso na prospecção de clientes corporativos de uma maneira geral? Aí na PAP Solutions vocês têm alguma regra de ouro, Stavros? Temos a regra de ouro, minha cara, excelente pergunta. Quem fez a pergunta? Hélio Prado. Tá, não está balançando mais não a mesa não, né? Não, acho que está ok agora. Tá. Hélio, a regra de ouro é volume de abordagens, meu caro Hélio. Se você tem um ótimo produto, o mercado precisa saber, tá?
Então, se você pega uma área comercial, né, que seja uma pessoa, uma equipe de 50, se você quiser vender mais, essas pessoas precisam falar mais com o mercado do que antes, tá? Então, se você faz 50 abordagens por dia, vai para 100. Se você faz 100, vai para 200. A área comercial, eu falo, tá? Então, quando eu falo abordagem, é abordagem presencial, abordagem oral e abordagem escrita, nessa ordem, tá? Se você puder ir em eventos onde seus clientes estão, vá, esteja frente a frente com eles, eventos de empresas, network de negócios, enfim, toda oportunidade de você estar presente com o seu mercado, não perca. A segunda é telefone, tá? Telefone, 50, 80 abordagens por dia, você conseguir colocar 20 a 30 boas conversas todo dia no telefone, vai mudar a sua empresa. E o terceiro é o e-mail como sustentação, e-mail, WhatsApp como sustentação desses dois primeiros, tá? Então, a regra de ouro é falar com o seu mercado, abordagem, volume de abordagem. Quanto mais você abordar o seu mercado, mais você vai vender. Perfeito. Na PAP Solutions, vocês cuidam de todo o processo de prospecção e entrega isso quase pronto para o executivo, né? Como é que vocês dão munição para esse executivo ao longo do processo para que ele possa fazer um bom fechamento? Bom, nós temos o serviço de prospecção corporativa, que é a terceirização da prospecção, né? O resultado do serviço é agendamento de reuniões qualificadas para os nossos clientes. O executivo, Raiza, ele entra no final de 15 dias da implementação. Durante 15 dias, a gente e o cliente estudam o melhor segmento para abordar, a geração das listas e aprovação, a montagem dos scripts e aprovação. Depois que tudo isso ficar coerente, coeso e a gente tiver convicção de que realmente é um bom ponto de partida, o executivo recebe um dia de treinamento, que a missão dele é passar isso de forma sênior para o mercado, e depois é monitoramento diário, tá? Todo dia ele tem que gerar resultados em termos de volume de ligações significativas e agendamentos. Então, quando esse volume cai, né, ou por um dos três cai, a gente vê isso diariamente e faz as correções. Então, o que a gente quer? Agendar reuniões qualificadas. Se elas não acontecem, o que tem que olhar? O script, tá? O script, no nosso caso aqui, que são todos executivos experientes, é o script que não está bom. O mercado está dando de ombros para a oferta, entende? O mercado, você fala com 100 pessoas, elas falam, legal, joinha, mas ninguém evolui. Então, você precisa mudar a oferta. O segundo nível que a gente olha é a lista, né, o segmento que a gente atua. E o terceiro, se precisar, é trocar o executivo mesmo, alguém que não se afine com o projeto precisa ser trocado. Stavros, a gente recebeu outra pergunta agora do Leandro Vieira. Stavros, como ir além da prospecção e realmente construir relacionamentos e uma rede de contatos forte? Eu perdi aqui. Um network verdadeiramente efetivo. O Leandro Vieira, nosso CEO aí? Isso. Um abraço, Leandro. A pergunta é como montar um network, é isso? Isso. Como ir além da prospecção e realmente montar uma rede de relacionamentos? Bom, a montagem de rede, meu caro Leandro, depende da sua vontade de fazer apresentações e indicações, tá? Você tem que tomar a dianteira. Estou quente no assunto, Leandro, porque a gente fez um network de negócio aqui, cada participante saiu com 20, 30 indicações, eu, de sábado até agora, não parei um minuto. Então, eu posso dizer assim, o desmembramento de uma pessoa que está na tua agenda, alguém que você encontrou numa reunião, ele primeiro, se tem interesse nos seus negócios e vice-versa, né? Se vocês vão ter uma relação fornecedor-cliente. Segundo, se aquilo que essa empresa faz pode servir para o seu network, tá? Então, aí tem algumas funções, né? Você como um agente de network, que você precisa fazer para alimentar a tua rede. Então, por exemplo, eu conheci o Leandro Vieira. Ele tem um administrador com excelente portal, número 1, em termos de assuntos administrativos de negócio. Tá. Aí eu conheci, por exemplo, o diretor financeiro de uma companhia aérea, né? E ele não está no momento de fazer negócio comigo, ou ele está, ou ficou mais para frente. Mas se eu, durante a conversa, sentir que o portal administradores tem uma mídia, tem elementos, tem instrumentos que possam servir para essa companhia aérea no projeto que eu estou ouvindo, a minha missão escuta, fulano, eu tenho um bom relacionamento com administradores.com, eles têm um excelente portal de negócios, simplesmente o assunto de negócio é ali, você não gostaria de dar uma avaliada, eu, enfim, posso te pedir o material, o pessoal de lá falar com você. Isso é fazer network, tá?
Então, aí eu mando o e-mail aí para o Diogo vai me agradecer, o Diogo também vai me indicar. Então, esse fomento por indicações, ele precisa estar inerente no nosso dia a dia, tá? Você precisa indicar, falar dos seus parceiros, passar e-mails fazendo pontes, né? Isso, no começo parece um pouco difícil, mas se você coloca na tua agenda, vira um negócio exponencial, tá? Quando você vai ver, você está recebendo negócio de tudo que é lado. Tá? Então, esse é o motorzinho do Network, que é você fazer indicações. Recebemos outra pergunta, dessa vez do Carlos Delgado. Como reagir em 2 minutos ao cliente ou mercado nas empresas onde a hierarquia é muito rígida? O nosso Ricardo, o nome dele? Carlos. Carlos, a pergunta é como reagir à hierarquia? Como reagir em 2 minutos, porque você falou antes que a resposta tem que ser rápida, e aí ele fala, como reagir em 2 minutos ao cliente ou mercado nas empresas onde a hierarquia é muito rígida? Então, vamos supor que eu estou numa fase de prospecção com uma empresa, né? E eu estou falando ali com o analista de marketing, tá? E eu estou com o analista de marketing porque ele vai montar um case e a partir desse case ele vai levar para o gerente. E eles vão abrir uma concorrência e vão avaliar se eles querem contratar a nossa empresa. E esse analista de marketing me manda um e-mail com uma dúvida, tá? Se, por exemplo, o contrato tem fidelidade ou se a gente garante um volume de reuniões. Enfim, qualquer pergunta inerente ao negócio. Quando eu falo responder rápido, assim que entrar a demanda, Carlos, imediatamente responder, tá? Essa é a reação rápida. É quando você reage ao que o mercado te pede, tá? Agora, quando o mercado não responde, você é responsivo, é rápido. E do outro lado, não há a mesma responsividade, é assim mesmo, tá? O que a gente não pode é ficar cobrando posição, reduzindo nossa imagem e mostrando desespero, tá? Isso é péssimo para os negócios. Simplesmente, quando você precisa de uma resposta, fala, olha, estou aqui cuidando das minhas prioridades, me dei conta que fiquei sem seu retorno do assunto X. Você poderia verificar para mim? Não respondeu, derruba, meu caro, e vai para o próximo, tá? Então, geralmente, as pessoas têm apego com o lead morto, né? Porque o lead não responde, o cara está morto e a pessoa não quer abrir mão. Porque custou muito chegar até o momento que se chegou e a pessoa não quer abrir mão, o vendedor no caso. Mas você tem que abrir mão, meu caro, e gerar mais leads, tá? Porque você olha qualquer pipe drive aí, Salesforce, aí, o pipeline das empresas, 90% está ali, está morto. Você acha que isso é um erro comum que as empresas cometem na hora de prospectar, insistir em leads que não vão mais gerar nada? Eu não posso te falar, minha cara, que a minha verdade é universal, tá? Não posso te falar que aquilo que eu vou falar é a verdade, é o certo. Nós temos um método aqui que é abordar o mercado, forçar muito a questão da oferta, ser uma oferta atrativa mesmo e colocar para dentro aqueles que realmente têm necessidade e interesse. O resto não está pronto, entende, minha cara? Ou ele não tem consciência do problema que eu posso resolver, ou ele não tem a verba, ele não está no momento de investir. Então, não é qualquer tentativa minha de comunicação que vai reverter isso. Entende? Então, eu prefiro dedicar os meus ativos em busca de um mercado, que eu falo mercado morno, né, que tem consciência de um problema e que enxerga na nossa empresa uma opção de solução. Tá? Pessoal que está assistindo, quando o Stavros fala aqui, ele está se referindo a PAP Solutions, a gente vai colocar aqui o link da empresa nos comentários. Stavros, e quem quiser contratar o serviço de vocês, como é que pode encontrar? Primeiro, a gente ia ficar muito feliz de contratar o nosso serviço. A gente, no caso, eu sou responsável pela essa parte de vendas e captação de atendimento ao mercado. No link que tem aí, Raiza, no vídeo, ele é o site dos serviços, né? E ali tem o nosso telefone, basta ligar, pedir para falar comigo ou mandar um formulário que tem aí e a gente agenda uma ligação para eu entender o desafio e encaixar aí o maior plano aí para gerar as reuniões aí para o cliente interessado. Então é um processo muito simples. E se precisar de uma reunião, uma videoconferência, claro, estando aqui em São Paulo, nosso escritório fica na Tabapuã, no Itaim Bibi, Tabapuã 145, ou por videoconferência se a empresa estiver fora de São Paulo. Tá? Mas é um processo muito simples, diretamente comigo, e eu estou aqui para explicar, para ajudar, para encontrar a melhor solução aí para o nosso cliente.
Perfeito. Stavros, tem mais alguma contribuição que você queira dar aqui na nossa live para encerrar nossa transmissão? Olha, a contribuição a prospecção é vital para as empresas, Raíza, e para quem nos ouve, quem nos assiste. Todas as empresas precisam de clientes, de multinacionais a nacionais, enfim, toda empresa privada precisa de clientes. E a prospecção é a única forma de você oxigenar a sua carteira. Então, todo investimento em prospecção, com equipes próprias ou terceirizados, todo investimento em geração de leads, todo investimento em anúncios para a sua empresa, todo investimento onde você expõe sua empresa para o mercado, é retorno certo, tá? É uma questão de afinar, de acertar processo, muitas vezes a comunicação não está muito boa, não é tão assim, não é tão para esse target e tal, mas é um investimento que depois que é afinado, o retorno é certo. Então esse é o meu recado final, minha cara. Stavros, muito obrigada por todas as suas explicações e respostas aqui na nossa transmissão. Pessoal, tá aqui nos comentários da postagem o link da PAP Solutions. O Leandro Vieira também postou o link do livro do Stavros, que é a Prospecção de Clientes Corporativos. Teve gente que pediu aqui nos comentários, Stavros, o link do seu livro. Tá Isso. O livro é a melhor prospecção corporativa de todos os tempos. Muito bem. E aí fica esse material para quem quiser saber mais. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.